Oi, gente! Olha que floração maravilhosa que eu vim mostrar para vocês no vídeo de hoje. Essa daqui é uma Cattleya Bruno Bruno e olha que cor incrível que ela tem. É um tom de vermelho bem escuro, bem bonito, e apesar dela estar essa touceira enorme, essa é a primeira vez que ela está florindo aqui no meu cultivo. Ela demorou um pouquinho para florir, eu acho que é porque eu plantei ela nesse vaso aqui, que era um vaso bem maior do que a planta. Isso faz com que as cattleyas demorem um pouquinho mais de tempo para florir. A gente não pode plantar ela em um vaso grande demais. Mas finalmente ela está florindo e olha que floração mais maravilhosa. Eu estou encantada com essa floração. E hoje, além de mostrar toda essa beleza, eu vou falar um pouco sobre o cultivo dessa Cattleya e também sobre esse cultivo das Cattleyas em vaso. Então, se você já gostou desse tema, me acompanhe nesse vídeo. Eu sou a Mariana e você está no canal Meu Jardim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Virei a câmera para mostrar essa lindeza bem de pertinho. E olha esse tom de vermelho. Eu estou encantada com a floração dessa Cattleya. É linda demais. Ela tem as pétalas e sépalas mais grossas em um vermelho bem brilhante e o labelo é aveludado em um tom de vermelho mais escuro com alguns detalhes em amarelo. A flor é bem grande e além de ter toda essa beleza, ela ainda é super perfumada. Tem um perfume bem gostoso. Olha aqui bem de pertinho os detalhes dessa floração. A cada dia que passa e a cada híbrido de Cattleya que desabrocha aqui no meu cultivo, eu fico mais apaixonada ainda por essas orquídeas. Elas são lindas demais. Eu ganhei essa planta em outubro de 2022, ela foi um presente da Dona Edna e desde então eu venho cultivando ela com muito carinho, porque além dela ser um presente, eu queria muito ver essa floração. Era uma planta que eu queria ter muito aqui no meu cultivo e a Dona Edna foi muito generosa e me presenteou com ela. Então eu já deixo aqui o meu agradecimento e o registro aí do presente que a Dona Edna me deu. Muito obrigada mais uma vez, Dona Edna, por essa Cattleya linda. Estou encantada aqui com a floração dela. E eu acho que eu já falei que eu estou encantada umas 3 vezes, mas realmente ela é muito linda. Quero mostrar aqui o vegetal dessa planta. Ela já está bem entouceirada, ela já veio entouceirada e aqui no meu cultivo ela entouceirou ainda mais. E desde que eu estou cultivando ela, ela já soltou várias espatas, já quis florir várias vezes, mas não floriu. Tem até algumas espatas verdes aqui ainda, talvez elas possam florir, mas ela demorou bastante. Tem mais de 1 ano que eu estou cultivando ela e agora que ela está florindo pela primeira vez. E isso pode acontecer quando a gente ganha uma orquídea adulta ou compra uma orquídea adulta. A planta precisa adaptar ao nosso cultivo, ao nosso clima. Tem também o fato de eu ter plantado ela aqui nessa cuia 21, como eu disse lá no inicinho do vídeo, é um vaso muito grande. Ela era uma touceira, mas ainda sobrou muito espaço. E eu já vi muita gente falar, e eu também percebo aqui no meu cultivo, que Cattleya não gosta de vaso muito grande. Então, quando a gente planta ela em um vaso muito maior do que ela tende a demorar um pouco mais de tempo para florir. Primeiro ela desenvolve o vegetal e depois floresce. Essa orquídea está plantada aqui no substrato de caco de tijolo, isopor e pedra brita. E tinha também um musgo esfagno aqui por cima, só que eu tirei o musgo esfagno e coloquei a palha de arroz carbonizada. Ela está pegando chuva ali no local onde ela fica, então eu acho que ela estava ficando molhada demais. Esses dias está chovendo e você pode ver que o substrato está bem molhado. Aí eu preferi retirar aí o musgo esfagno. Tem até um vídeo aqui no canal de quando eu plantei essa Cattleya aqui nesse vaso. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição, caso você queira ver como eu faço uso desse substrato. Falando um pouquinho sobre a adubação, eu faço a adubação dela com o adubo BG Orquídeas e também com o adubo de floração da Forte, o 94515. Aí eu alterno esses dois adubos. Em uma semana eu uso o adubo de floração e na outra semana o adubo BG. Eu nunca uso os dois adubos na mesma semana para não sobrecarregar a planta de adubação.
a gente tem que tomar muito cuidado porque adubo em excesso também faz mal. E agora que começou o período de chuva, eu coloquei aqui esse porta-adubo com o adubo orgânico Himitsu. Eu estou testando ele aqui no meu cultivo e como nessa época de chuva nem sempre tem como fazer a adubação foliar, eu uso esse adubo orgânico aí para complementar a minha adubação. Eu estou usando nela também o enxofre uma vez ao mês, que também é um tipo de adubação. Aí eu substituo uma das adubações pelo enxofre e uso também o cálcio a cada 3 meses. O cálcio a gente aplica somente aqui no substrato, a gente não pode aplicar nas folhas e ele vai ajudar aí a melhorar a saúde do vegetal. O enxofre tem a mesma função, só que o enxofre você já vai aplicar nas folhas. Tem vídeo aqui no canal explicando como usar todas essas adubações. Vou deixar a playlist de adubação aqui embaixo na descrição também. E eu cultivo todas as catleias que eu tenho plantadas em vaso praticamente da mesma forma. Muda um pouquinho o substrato de uma para outra, mas a adubação e a forma de cultivo é a mesma. Em relação às regas, eu faço rega a cada 2 dias nessas catleias que estão no vaso, ou se o clima estiver muito quente, dia sim e dia não. Mas rega é questão de observação, vai variar muito de região para região. Então a dica que eu sempre dou aqui no canal a respeito da rega é você observar o substrato da sua orquídea, ver se esse substrato já está totalmente seco. Se ele estiver seco, você rega. Se ele estiver úmido ainda, você não faz a rega. E com o tempo você vai sabendo aí de quantos em quantos dias vai ser necessário regar a sua orquídea. E um fator muito importante para a catleia florir é a luminosidade. Mas antes de falar da luminosidade, eu peço a você que, se você está gostando desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Agora eu vou mostrar onde eu cultivo essa catleia. E ela fica aqui, dependurada na minha varanda do quintal. Lá atrás ficam as orquídeas plantadas no tronquinho, lá no muro, e as que estão plantadas no vaso ficam aqui bem no finalzinho da varanda. Então elas acabam recebendo um pouquinho de água da chuva, molha bastante aqui o substrato e recebem também luz solar. Aqui ela deve receber mais ou menos umas 3 horas de luz solar por dia. Não é aquele sol tão direto porque ela tem um pouco da proteção aqui da varanda, mas já é luz solar suficiente para ela florir e ela recebe também bastante claridade. Aqui tem outras que estão plantadas no vaso. Eu não tenho muitas catleias em vaso, eu tenho apenas 6 plantas plantadas em vaso e uma está no vaso de barro, que é essa que está bem atrás aqui dessa touceira. Então elas ficam aqui no beiral da varanda e aqui também tem uma boa umidade ambiente, que é um outro fator muito importante para elas florirem. Então, uma luminosidade adequada, umidade ambiente, uma boa adubação e o cultivo correto é o combo aí perfeito para as catleias florirem. Se você oferecer essas condições para sua catleia, eu tenho certeza que ela vai florir. E um último recado que eu quero passar nesse vídeo é: nessa época de chuva, tenha bastante cuidado com o uso de musgo esfagno na sua orquídea. Como eu mostrei aqui, eu retirei o musgo esfagno porque ele segura muito a umidade. Você pode ver aqui que o substrato está bem molhado sem musgo esfagno. Imagina se tivesse musgo aqui por cima, estaria mais molhado ainda. Então, se você cultiva sua orquídea na chuva, tenha cuidado com o musgo. E fique atento também àquelas palhinhas que cobrem o vegetal. Elas também podem acumular água e prejudicar a sua orquídea. Fungos podem se proliferar e algumas pragas podem se esconder ali, como as cochonilhas, os pulgões. Então, sempre observe as suas orquídeas, porque prevenir as pragas é melhor do que remediar. Então, essa é a catleia Bruno Bruno e essas foram algumas dicas sobre o cultivo das catleias em vaso. Já me conta aí nos comentários o que você achou dessa floração e qualquer dúvida que você tiver pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo.
Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal com vários vídeos repleto de dicas de cultivos sobre a orquídea Cattleya. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!